Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje, meus amigos, estamos aqui com um novo amiguinho aqui do canal. Um novo processador custo-benefício aqui da plataforma Xeon. Meus amigos, estamos falando aqui do Xeon 2666 V3, que acabou de chegar para mim. Inclusive veio dentro dessa caixa aqui, demorou mais ou menos um mês para chegar. E detalhe, galera, comprar processador na China, a probabilidade de você ser taxado é praticamente de 1% somente, tá? Comprando o processador separado, independente de qual plataforma. Tô falando isso porque eu sei que tem um pessoal que tem dúvida ainda sobre isso. Mas beleza, você deve estar se perguntando por que eu comprei esse Xeon, o 2666 V3. Primeiro, que ele é um processador que tá custando aqui, ó, menos de R$200 no AliExpress. Além disso, você ainda pode comprar ele, dependendo da ocasião, aplicando o cupom de desconto para ficar mais barato. Uma coisa que chama muita atenção nesse processador é a grande especificação que ele tem pelo preço baixo. Como você pode ver na própria descrição do anúncio, ele é um processador de 10 núcleos. 10 núcleos, beleza? E ele tem também 20 threads. Suporta memória RAM DDR4 e, segundo a especificação que o próprio vendedor colocou, ele é um processador que funciona com 2 canais de memória, ou seja, dual channel. Porém, todos os Xeons da linha V3 que começa com essa sigla 26, que eu testei, suportavam o Quad Channel. A gente vai até descobrir isso aqui hoje, se ele suporta mesmo. Eu acredito que sim. Para você que não manja muito sobre o que é o Quad Channel basicamente, ele pega cada memória RAM, né, e multiplica a frequência delas. Então, Dual Channel multiplica por 2, Quad Channel multiplica por 4. Então, tem 4 canais de memória trabalhando ao mesmo tempo, né, aumenta a velocidade. Basicamente, é isso que você precisa de entender. Uma coisa que hoje não é tão comum, né, nos processadores, principalmente os processadores Ryzen, que são mais populares. Também é importante você saber que se você quiser usar essa função, Quad Channel, você vai precisar de uma placa-mãe adequada para isso, tá? Não é qualquer placa-mãe que tem o suporte a essa tecnologia. Então, o processador precisa ter o suporte e também a placa-mãe. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso no decorrer do vídeo. Como se não bastasse esse processador ter 10 núcleos, ele tem uma frequência que é relativamente alta para os processadores Xeon V3. E essa frequência ela é medida em cada núcleo, tá bom? A frequência base dele é de 3.200 MHz, ou seja, ele não vai ter menos que essa frequência em todos os núcleos. E a frequência máxima, pelo menos segundo o site CPU World, é de 3.5 GHz ou 3.500 MHz. Essa frequência nativamente, né, só funcionaria em um núcleo, porém com o Turbo Boost desbloqueado, a gente tem um tutorial ensinando a fazer isso, você consegue colocar em todos os núcleos. Beleza? Só para você ter ideia, um dos processadores hoje que é considerado um dos melhores custo-benefício da plataforma Xeon é o Xeon 2640 V3. O 2640 V3 tem 8 núcleos e 16 threads e a frequência máxima que ele suporta é 3.4 GHz. Com o Xeon 2666 V3, a gente vai ter 2 núcleos a mais e 0.1 GHz em cada núcleo a mais depois que a gente fizer o desbloqueio do Turbo Boost. E é legal a gente perceber que o preço não está muito diferente, ó, porque esse daqui, por exemplo, se somar o preço dele mais o frete, tá dando aqui uns R$184 mais ou menos, né? Enquanto o 2666 V3 está dando 196. Sabendo que o 2640 V3, que hoje é considerado um dos maiores custo-benefícios na plataforma Xeon V3, tá quase no mesmo preço desse cara aqui que tem mais especificação, você logo já vai pensar de cara que esse cara aqui tem mais desempenho. Porém, isso não quer dizer que esse cara aqui entrega mais desempenho em todo tipo de situação. Obviamente que se tratando em funções de multitarefas, ou seja, executar várias tarefas ao mesmo tempo, executar vários programas, às vezes renderizar um vídeo que tem um monte de detalhes,
esse cara aqui provavelmente deve se sair bem melhor, tá? Isso já é esperado. A questão é que a construção interna de um processador de 8 núcleos é diferente de um processador de 10 núcleos. Então, às vezes, né, para o processador conseguir trabalhar com toda essa quantidade de núcleos, a forma com que os núcleos estão dispostos e interligados entre si pode aumentar um pouquinho uma latência de comunicação entre esses núcleos, o que pode ser nocivo para alguns tipos de aplicações, como por exemplo para jogar. Sendo bem honesto, eu já testei uma infinidade de Xeons da plataforma V3 e todos eles são bons para jogos também. Porém, né, tem uns melhores e uns piores. E o 2640 V3 é o mais potente e o mais barato para jogar que encontrei até hoje. Isso porque com ele também tem a facilidade de você consumir menos energia. Até porque, por exemplo, com o 2640 V3 que eu estava mostrando anteriormente, que eu consideraria um rival para esse cara, a gente tem um consumo energético relativamente baixo para a plataforma Xeon, permitindo com que você use ele com placas-mães mais básicas. E se a gente pega esse carinha aqui, o 2666 V3, a gente pode notar que a gente tem um TDP de 135 watts, que no caso o TDP é uma escala que correlaciona a temperatura do processador com o consumo energético. A questão é que é fato que processadores com esse nível de TDP da plataforma Xeon V3 acabam requerendo uma placa-mãe melhor, que possui uma fase de alimentação mais parrudinha, né, para aguentar melhor o consumo energético desses processadores, o que também aumenta um pouco o preço, né, do kit Xeon inteiro que você vai comprar. Então, se antes com o Xeon 2640 V3, que tem um TDP de 90 watts e é um processador de 8 núcleos, você até poderia usar ele tranquilamente com uma placa-mãe dessa daqui e até desbloquear o Turbo Boost. Para usar o 2666 V3, já é mais recomendável que você use uma placa-mãe como essa, que é a Jingwei Titânio D4. Inclusive hoje tá baratíssima, cara. Eu paguei quase R$700 na minha. Essa placa-mãe, por exemplo, suporta qualquer Xeon e ela tem suporte a DDR4 também. Claro que é uma placa-mãe bem mais parruda, né? E tem até uma dissipação ativa aqui, ó, nas fases de alimentação que levam energia para o processador, por isso que ela é mais bacana para suportar processadores que têm um consumo mais alto. A gente também tem a Ronin Z F8, que também seria basicamente a mesma coisa, só que de uma marca melhor que a Ronin Z. E também a Ronin Z BD4, que também é uma placa-mãe que tem, né, as fases de alimentações mais reforçadas, o que pode acabar subindo um pouco o valor do seu kit Xeon. Mas beleza, já passei isso tudo de informação para você sem nem mesmo ligar esse cara. Agora vamos ligar ele para a gente ver o desempenho bruto dele. Acabo de iniciar o PC pela primeira vez com ele e olha só que legal. Tá tudo batendo aqui, ó, 10 núcleos, 20 threads. O TDP que a gente viu na especificação tá batendo. A gente tem uma frequência aqui batendo 3.4 GHz, quase 3.5 já. No programa ela fica oscilando, vocês vão entender melhor o que é isso. Um detalhe é que ele também tem um cache de 25 MB, né? Isso é legal. O cache L3 de 25 MB, ele tem bastante cache para recrutar pouco ali o uso da memória RAM. Ou seja, quanto mais cache o processador tem, melhor ele é, mais otimizado ele vai ser, porque ele vai, né, usar menos a memória RAM e vai usar mais a memória interna dele. É legal a gente mostrar aqui no próprio CPU-Z, que é um programa que eu uso para avaliar o processador. A gente tem todas as instruções que ele tem, e ele tem as instruções que qualquer outro processador tem, tá? Então, esse negócio de que o processador Xeon é só para trabalhar é mentira, cara. Esse cara aqui tem a mesma instrução que qualquer outro, é um processador normal, porém é um processador de uma linha que não era vendido normalmente para o público comum, era vendido para empresas, mas para hoje, cara, dá para jogar muita coisa com ele, tá bom? Um detalhe, ó, que eu coloquei ele com a RTX 3070, mostra a imagem aí, editor, tá com a RTX 3070, tá, de 8 GB da Palit. A gente está usando ele com 28 GB de memória DDR4 e está funcionando aqui em Quad Channel. O Xeon não é muito chato com essa questão de memória RAM, por isso eu acabei misturando memórias de tamanhos diferentes, tá? E até de marca diferente aqui na bancada, como você viu ali no vídeo. Se eu fizesse isso com um processador Ryzen e tal, já daria um pouco mais de problema, mas se tratando aqui de um processador Intel Xeon, é tranquilo, tá? Uma coisa que eu acho muito legal aqui do CPU-Z, que a gente também consegue fazer um pequeno teste de estresse aqui no processador para obter uma pontuação, e essa
pontuação a gente usa para comparar com outros processadores. É claro, gente, que isso aqui é só um teste de pontuação, mas já dá para ter uma base do poder de fogo que ele tem. Então vamos clicar aqui bem de CPU e esperar para a gente ver os pontos que ele entrega. E basicamente foi essa pontuação aqui. No single thread, ou seja, pontuação de um único núcleo, é 385.7. É uma pontuação legal para hoje. Em questão de multitarefas, como ele tem em vários núcleos, ele tem uma pontuação de 4.907. Um detalhe bem legal aqui é que a minha placa-mãe ela já estava configurada para fazer o desbloqueio do Turbo Boost automaticamente. Tem um tutorial que ensina como você faz isso e a configuração fica guardada na placa-mãe. Inclusive é bem fácil. E o processador ele já está aqui a 3.48 GHz. Eu achei que ele pegava ali uns 3.49, 3.5 cravadinho. Porém, né, tá na frequência já especificada ali de fábrica e tá bem próxima, né? Diferença mínima mesmo. E essa pontuação que a gente teve foi com base, né, no processador já trabalhando na carga máxima que ele aguenta. Vamos aproveitar agora e subir esses pontos para a internet para a gente ver com qual processador que ele se compara na escala de pontuação. Vamos ver o que acontece. Olha só que legal, a gente subiu aqui a pontuação, né, para o site do CPU-Z. Pode ver que aqui tem toda a especificação do sistema, cara. Tá tudo aqui, ó, bonitinho. E aqui, ó, tem a nossa escala de pontuação aqui no multitarefas. Ou seja, né, quando a gente soma tudo, né, qual o resultado que a gente tem. Essa daqui, ó, 4.908 pontos, é a nossa pontuação que a gente obteve agora. Você pode ver aqui que a gente tem processadores Ryzen que estão, né, abaixo dele em pontuação, como por exemplo o Ryzen 7 4800H. Tem um Xeon aqui, ó, o W10088-5M, nunca ouvi falar. E um Ryzen aqui que é muito popular, que é o Ryzen 7 2700X, tá bom? Olha só, como o último da lista aqui. E cara, a gente tá falando de um Ryzen 7, estamos falando de um Ryzen que tem 8 núcleos. Aqui no AliExpress, em que normalmente esse processador é vendido no valor mais em conta, você pode ver que ele tá R$ 992 versus um Xeon ali que não tá custando nem 200, né? E ele em questão de multitarefas perde. Legal, né? Interessante. É legal a gente mostrar aqui também a comparação em relação, né, a cada núcleo, né? Que no caso aqui é a pontuação do single core, né? Na verdade, que a gente testou. E no single core ele é um pouco fraco em relação a muitos processadores, né? Você pode ver que logo abaixo dele aqui a gente tem um i5 3570K, que é um processador bem antigo, né? E logo acima dele aqui em questão de performance a gente tem um i5 4590. Não muito distante também na escala de pontuação, um Ryzen 7 1700 também que eu tenho aqui. É um ótimo processador, mas ele também parece um Xeon em muitas questões. Eu tô sendo bem metódico nesse vídeo e mostrando todos os detalhes que dá, até porque eu quero que você entenda o real desempenho que o processador tem. Apesar da especificação brutal, ele não é um processador perfeito. Sem a gente fazer mais testes, já dá para saber que compensa demais pelo preço. Mas agora, vamos fazer uns testes mais pesados para a gente ver como ele se sai. E você tá ligado que o teste pesado aí que o pai gosta de fazer é jogar, porque é o que a maioria das pessoas gosta de ver também e pede, né? Então já aproveita aí, já deixa o joinha, se inscreve se não se inscreveu e bora testar esse negócio em jogos. Então já abri aqui logo o God of War, o Deus da Guerra, né? A gente tá com a RTX 3070, que é uma placa de vídeo que não vai atrapalhar o teste do processador. A gente está testando o processador, tá, gente? O intuito não é testar a placa. O jogo está na qualidade baixa e com resolução Full HD aqui. E aqui no caso, pelo menos nesse pedaço aqui do game, a gente tem, né, 120 quadros, 130, e é o processador que está definindo o desempenho máximo do game. É legal você ver assim o quanto o processador é forte, né? Porque ele consegue empurrar 130 quadros, 125 por aí. Claro que se você tiver com uma placa de vídeo inferior, né, você vai ter menos FPS, porque a placa de vídeo talvez possa limitar. A gente também vai chegar a testar esse processador com uma placa de vídeo mais simples, tá, gente? Mas eu recomendo que você se inscreva aqui no canal e pode até pedir com qual placa de vídeo você quer ver esse processador, que a gente faz live testando, tá? Um detalhe, que se eu vier aqui e colocar o jogo todo no Ultra, mesmo com a RTX 3070, que é uma das placas de vídeo mais fortes do mercado, a gente já tem a placa de vídeo limitando o desempenho. Um detalhe, galera, a gente tá em Full HD ainda, a gente não tá em 4K. E o jogo fica a 95 quadros. O que significa que o processador aqui no God of War tá tocando perfeitamente a RTX 3070, cara, em Full HD. Eu não precisei nem subir a resolução para 4K. Olha que loucura, hein, galera? Um detalhe para você que tá boiando, olha a setinha do mouse aqui, ó. A gente vê o nível de utilização da placa de vídeo aqui, ó. Tá em 99%. Por aí, né? E o processador aqui a 34% de uso. Tirando férias, mesmo quando ele limitava o desempenho do jogo, né?
a gente não tinha ele aqui a mais que 60% do nível de utilização, porque ele tem muitos núcleos, então o jogo não consegue usar tudo. Cara, muito legal, já gostei bastante do que eu vi aqui, não esperava que ele ia aguentar tão bem assim a RTX 3070, beleza? Beleza, já vimos aqui o God of War, vamos ver aqui o Forza Horizon 5, mano, ó. No caso aqui, ó, coloquei o jogo em Full HD, o gráfico aqui no preset muito baixo, justamente para forçar o processador, né? E aqui você pode ver, né, que a gente tem um processador aqui no nível de utilização baixíssimo, 28% por aí, e o jogo tá rodando a 170 quadros, cara, 160, dependendo da ocasião, às vezes 130, né? A taxa de FPS altíssima. Um detalhe que ele é um jogo novíssimo também, né? É realmente impressionante a folga que ele fica, né? Detalhe, né, que essa folga aqui de potência que o processador fica, não necessariamente é negativo, você pode usar ele para streamar, que ele vai ter potência de sobra, você pode fazer alguma tarefa em segundo plano no PC, que ele não vai travar, pode usar aquele programinha ali que, né, o NB Series, que muda um pouco o gráfico do jogo, se você quiser, que vai carregar no processador, não vai pesar tanto. Mas beleza, já vimos o limite do processador. Agora, vamos colocar o jogo aqui no gráfico máximo. Quero ver se ele vai segurar essa placa de vídeo ainda em Full HD, sem precisar de subir a resolução para 4K, com gráfico aqui no extremo, beleza? Do Forza. E agora com gráfico aqui no talo, né? A gente tem um nível de utilização da placa até relativamente bem alto, né? Principalmente quando a gente passa aqui num lugar, por exemplo, ó, que tem muitas pessoas. Ela tá chegando a 91% de uso, 92%, dependendo da ocasião. Cara, eu tô impressionado, né? O tanto que um processador de R$200, por exemplo, ó, olha só que interessante, consegue, né, tocar essa placa de vídeo a 3070, que tá mais de R$6.000 aí, fácil, né? Ainda assim, aqui em Full HD, a gente vê, né, que o processador, a maior parte do tempo, tá limitando a gameplay, ó. Você pode ver porque a placa ali, ela pegando uns 98%, 96% já pode ser ela limitando, né? Mas ela fica aqui, ó, 89, 95, então os dois estão brigando, uma hora um limita e a outra hora é o outro, né, que limita o desempenho. Detalhe, né, que a média de frames aqui de quadros por segundo tá de 107, 106, muito boa, cara, muito boa a média de FPS, né, com tudo no talo, muito legal mesmo. E o processador, ó, 33%, 37%. Aqui nessa situação, se eu subir um pouco mais a resolução, a placa de vídeo vai definir o desempenho total aqui do game, né? Então, por exemplo, vamos colocar em outra resolução aqui. Agora eu coloquei o jogo em 4K, até diminuir um pouquinho, né, o negocinho aqui do desempenho no canto da tela. Dá um zoom aí, editor, no desempenho aqui no canto da tela. A gente consegue ver que o jogo pega uns 74 quadros, mais ou menos, e a placa de vídeo fica 99% de uso, indicando, né, que a placa que está limitando o desempenho agora, beleza? Então, assim, para 4K com a 3070, o processador é mais do que suficiente, até para resoluções mais baixas, né? Por exemplo, aqui no Forza, se a gente subir duas resoluções, além do Full HD, ó, a gente já consegue fazer a placa de vídeo trabalhar 100% aqui o tempo todo, ó, e o jogo ficar 105, 104 FPS. O jogo que eu não podia deixar de testar é o Fortnite, porque ele é muito jogado. Coloquei aqui, ó, em Full HD e no modo de performance beta. Aqui nem que eu coloque no talo depois, nem que eu aumente a resolução, a gente não vai conseguir fazer a placa de vídeo trabalhar 100%. Esse modo é justamente para ter o máximo de performance possível. Um detalhe, né, que se tratando de um jogo competitivo, talvez seja bom jogar com o gráfico no mínimo por conta disso daqui, galera. Tá vendo esse número aqui, ó? 7.8 milissegundos por aí. Isso daqui é o tempo de resposta, tá? Tempo que demora, né, para quando eu mexo o mouse, quando eu aperto um botão, acontecer alguma ação no jogo. Esse tempo de resposta é imperceptível, mas ele tá lá. E quando você joga online, né, quando você está jogando contra alguém, isso pode te dar alguma vantagem. Quando a gente sobe o gráfico ou quando a gente trava o limite de FPS, né? Por exemplo, você pode ver que está 120, vou travar até 30, automaticamente, ó, o tempo de resposta em milissegundos sobe, ou seja, o jogo acaba demorando um pouquinho mais para responder a sua ação, beleza? Então vamos destravar esse negócio aqui, ó, e bora testar. Olha que interessante, com essa configuração, a gente está aqui no balão, o processador a 26, 27% de uso, a placa de vídeo a 30 e tantos, né? E a gente já tem uma média de FPS bem alta. Nessa área aqui da queda, é a parte onde que o FPS dropa mais, né?
e à medida que a gente chega no chão, vai subindo. Quanto mais rápido também o meu personagem se move, né, mais pesado o jogo fica. Por exemplo, aqui no balão, ó, o jogo já tá 200 e tantos quadros. Beleza, ó, cheguei aqui no solo, a gente tem uns 214 FPS, até dropou aqui para 160. Eu achei que ia dar um pouquinho mais. Porém, o jogo tá muito estável, né? Ele tá muito bom nesse quesito. Aqui dentro dos ambientes, ó, a gente tem mais de 300 quadros, dependendo pro canto que eu olhar. Muito legal, né? À medida que eu vou andando no jogo, dependendo da área, a gente tem muitos quadros. No caso aqui do Fortnite, fica um pouco difícil de eu levar em consideração outros processadores e o desempenho que eles entregam. Até porque no final do ano passado, atualizou a engine gráfica dele para Unreal Engine 5, tá? E essa nova engine gráfica, ela é diferente. Então o resultado que a gente teve nos testes anteriormente não pode ser aplicado mais agora, tá? Fortnite também é um jogo legal de testar, mas é legal mostrar que tem como meio que dar uma burlada nesse teste, tá? Então tô mostrando aqui pra vocês, né, que dependendo de onde você vê teste dele aqui, o cara pode ter sacaneado o teste. Que olha só, se eu olhar pra cima, olha só pra onde que vai o FPS. 400 e tantos, entendeu? Porque não fica os detalhes na tela, né? Então, dependendo do jeito que a pessoa testa, pode dar um desempenho mais alto também. Agora vamos testar também um dos jogos gratuitos mais pesados do momento, que é o Call of Duty Warzone. Coloquei o gráfico dele no baixo. Ó, deixa eu até desligar o anti-alias aqui que estava ligado. O jogo tá na resolução Full HD também. Estamos aqui no momento antes, né, da partida começar, tem aquela ceninha do avião aqui do Call of Duty, que é muito pesada, e nessa cena até que a gente tem um nível de utilização bem alto da placa de vídeo, mas é natural, tá? O gráfico, mesmo estando no baixo, essa cena é muito pesada. Aqui a gente pode ver que o processador está 31, 40% de uso, é o processador até o momento que eu vi que está sendo menos utilizado pelo jogo, mas a gente tem uma média de FPS bem alta até, cara, 120, 130 se a gente olhar mais para baixo. A gente tem aqui, ó, 113, 118 quadros por segundo, ó lá, 109. Esperava até um pouquinho mais, viu? Mas também como mudou a season, né, fica até um pouco complicado também mensurar essa questão aí, viu? Se tratando aí do Call of Duty Warzone, que é um jogo meio bugadinho, né, diga-se de passagem, eu acho que até que a gente tá com um FPS legal. E ele tá bem estável ali, ó, com o frame time de 8 milissegundos, 6, né? Bem bacana. Vamos subir um pouquinho mais o gráfico pra gente ver até o momento ali que é a placa de vídeo que vai acabar limitando o desempenho. Só a qualidade de transmissão de textura que tá no baixo, tá? Porque isso aqui carrega online, então eu normalmente desabilito. E pronto, tá com tudo ligado aqui, ainda em Full HD. Bom, o jogo se manteve, né, basicamente na mesma taxa de quadros. Cara, toda vez que eu vou testar esse jogo, tá bugado o servidor, cara, que raiva. A gente tem uns bugs aqui, coisa chata, mas a gente já tem um uso ali de 90% da placa de vídeo praticamente, em alguns casos. E o processador 43% de uso. A gente subiu o gráfico, também começou a usar mais o processador, conta dos detalhes. Aqui eu mudei de área, ó, você pode ver que a gente ainda tem os 46% de uso e 90 e tantos quadros por segundo, né? Sendo bem sincero, gente, eu tô quase desistindo de testar o Warzone nos próximos testes, por conta desses bugs de server, cara. Tá enchendo o saco. Aqui no caso do Warzone, eu posso subir ainda mais o gráfico. Aqui no caso eu subiria, né, a resolução da renderização, né? Posso colocar aqui em 4K e aí a gente pega um FPS ali na casa dos 70, 60 e poucos, tá? E aí o processador começa a não definir o desempenho. Quando a placa tá 97% de uso aqui no Warzone, tá de boa. Então basicamente, se você quiser jogar o Warzone com uma placa de vídeo do padrão dessa, né, e quiser usar esse processador, até dá, mas se você quiser, né, usar todo o potencial do PC mesmo, é jogando em 4K. O que também não é ruim, né, gente? Um outro detalhe é que eu renderizei o jogo aqui em 4K nativo. Essa placa de vídeo tem um recurso que é o DLSS, que daria para ligar ele também. E aí o jogo fica mais leve para a placa de vídeo e pesa mais para o processador novamente, tá? Então talvez aqui a gente consiga até jogar em resoluções maiores. Por exemplo, se eu colocar aqui no modo desempenho ultra do DLSS, aí ó, mesmo em 4K, né, lógico que a gente perde um pouco de qualidade, porque o jogo passa a ser renderizado numa resolução menor, e uma inteligência artificial sobe a qualidade do jogo, né? Simula o 4K. A gente tem uma média de 80 e tantos quadros, mas ainda assim, né, a placa de vídeo tá limitando o desempenho do jogo, mesmo em 4K. Beleza, deu para fazer um teste legal nesse processador. Vou ser sincero para você,
que eu tô muito surpreso com a performance que ele tem. Eu não cheguei a comparar direito, mas em jogos ele se saiu melhor aqui com a RTX 3070 do que o Xeon 2670 e 8V3, que é um processador de 12 núcleos e 24 threads, ou seja, que tem 2 núcleos a mais do que ele. Eu realmente adorei o desempenho dele e eu acho que ele compensa muito. Beleza, vamos levar em consideração outras coisas, né? A gente testou esse Xeon com uma RTX 3070 em jogos, justamente, né, para saber se um Xeon de 200 conto, né, consegue desembolar com uma placa de vídeo de mais de R$6.000. E ele desembola muito bem, cara. Eu achei o desempenho muito bom com ela. Mas em poucas situações você vai ver alguém usando um Xeon barato com uma RTX 3070. O teste teve o principal intuito de saber mesmo se ele levava uma placa de vídeo bem mais forte do que era esperado para usar com ele. Mas se você quiser uma placa de vídeo que hoje tem oferecido um ótimo custo-benefício, vou deixar link na descrição dessa placa de vídeo, que é a GTX 1060 de 3 GB. Inclusive essa daqui eu comprei no AliExpress e não veio nova, veio usada. Mas ela tá num preço muito bom, tá na casa dos R$1.300. Sempre tem algumas promoções dela e às vezes ela cai para 1.200, 1.100 e poucos. Então fica uma ótima combinação com esse processador, porque é uma placa forte, roda tudo já da atualidade e também traz um custo-benefício legal. Se você estiver comprando aqui no Brasil, uma outra placa de vídeo que até tá interessante é a GTX 1650. O detalhe é que também tem outras placas de vídeo chinesas interessantes, que eu vou deixar o link na descrição, inclusive vai ter o link dessa. Então eu aconselho você a dar uma conferida também. No geral, depois do que eu acabei de ver, recomendo sem dó esse processador. Muito bom. Se você tiver o interesse de pegar ele, pode pegar, cara. Realmente compensa demais, a performance dele é bacana demais, beleza? Então espero que você tenha gostado do vídeo. A gente ainda vai testar mais coisas com ele, tá? Mas esse teste foi o inicial. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais. Se inscreva no canal para ver os próximos testes. Valeu!